Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite, boa noite. Por favor, vocês já estão entrando aí, me dão um feedback sobre o som, a imagem, como que vocês estão me vendo, como vocês estão me ouvindo. Por favor, me deem um feedback, tá bom? Nosso convidado deve estar chegando daqui a pouco. Vocês estão animados? Eu estou relaxado. Ai, ai, vai ser muito bom. Oi, Clepson, tudo bom, meu querido? Como tá o Berlândia? O Berlândia tá frio? Ai, gente, eu quero meu óculos, tô precisando do meu óculos. Cadê meu óculos? Que bom, obrigado, Clepson. Obrigado, meu querido, pelo feedback. Meu óculos fica pronto só na semana que vem. Tô sofrendo sem óculos, sabia? Mas enfim. E aí, vocês estão animados? Estão empolgados? Porque eu tô muito. E não é pouco, não. Deixa eu ver se o meu convidado já apareceu por aqui. Não, ainda não. Tá fresquinho, é? Que bom. Que bom, Clepson. E o Oswaldo chegou, gente. O Oswaldo já chegou, já vamos trazer o Oswaldo. Murilo, seja bem-vindo, meu querido. Oswaldo, grande alegria. Boa noite, Jean. Tudo bem? Nossa, melhor agora. Eu fiquei Opa! nervoso. Eu fico nervoso, sabe por quê? Porque alguns convidados, o meu Instagram não funciona, aí a pessoa não entra, demora a entrar, acontece uns perrengues, e eu fico meio assim, entendeu? Oswaldo, cara, que alegria ter você aqui. Que alegria, muita alegria em ter você aqui, principalmente porque eu conheci um pouco, né, um pouco do tamanho do seu trabalho. Eu acho que eu perturbei você tanto no WhatsApp, rasgando seda contigo, mandando um feedback positivo, porque, cara, que incrível o seu trabalho. Gente, boa noite, vocês estão se achegando aí. O meu nome é Jean Charles, eu sou o idealizador da Propósitos, Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, e também sou idealizador desse espaço de fala, de provocação, convite para reflexão. E nós aqui da Propósitos acreditamos em 7 áreas das nossas vidas. E aproveitando esse cenário da pandemia, nós conseguimos fazer uma migração do nosso trabalho que era real para o virtual. E ao longo desse período todo nós desenvolvemos séries de diálogos com o tema principal e trazendo vários profissionais aqui. E a nossa sétima série, que é essa que começa hoje, a sétima série, é na área da vida afetiva e sexual. E aí vocês param para pensar e talvez me perguntem, o que tem a ver recursos humanos, gestão com pessoas, com vida afetiva e sexual? Meus amores, eu vou provar para você que tem muito a ver, mas muito a ver. Principalmente se você abre o olhar para a diversidade dentro de uma empresa, tá bom? Então é isso. Hoje está começando a nossa sétima série e eu tenho a honra e a alegria de receber o Oswaldo. Eu não vou apresentá-lo, eu vou dar um tempinho agora para ele se apresentar. Oswaldo, eu passo a bola para você. Pessoal, eu estou com o perfil da Propósitos teclando com vocês, tá bom? Oswaldo, eu vou te dar uma dica. Não se preocupa com os comentários, porque eu não deixo passar nada, que eu estou com a tela aberta aqui. Mas se rolar alguma coisa, eu compartilho com você aqui agora também. Oswaldo, a bola passada para ti, se apresenta para o pessoal, devolve para mim depois. Ok. Jean, eu considero que é bastante importante estarmos conversando hoje, porque é, se nós que trabalhamos em consultório, eu trabalho em consultório desde o meio da década de 1980. Isso implica estarmos isolados, só conversando com pessoas que muitas vezes, vêm para nós porque têm problemas e precisam de ajuda. Eu tenho uma preocupação desde sempre, compreender como é que essas pessoas chegam a mim, mas como é que elas são formadas no mundo aí fora. Então,
essa compreensão me parece ser importante para dialogarmos, e sempre que eu tenho essa oportunidade de conversar fora do consultório, claro que eu quero conversar. Por quê? Provavelmente me vão perguntar coisas diferentes do que me perguntam no consultório. Também é verdade que, mais provavelmente, isso vai me alertar para ajudar as pessoas que me procuram no consultório. Mas eu também posso trazer para o mundo em geral algumas contribuições para tentarmos entender qual é a diferença entre os nossos sofrimentos. Todos temos sofrimentos. A questão é que alguns de nós estão muito mais suscetíveis a sofrimentos do que outros. Muitos de nós têm muito mais privilégios para não sofrer sofrimentos, para não ter esses sofrimentos do que muitos outros. E acho que isso tem a ver com recursos humanos, porque afinal de contas, caramba, o que é que tem a ver recursos humanos com afetividade e sexualidade? Jean Charles, eu tenho ideias, porque relacionamentos humanos... Eu tenho inúmeras. Relacionamentos humanos. Principalmente, abra um parênteses, principalmente quando você realmente dá uma olhada com organizações que se preocupam realmente com o colaborador e você começa a entender sobre a questão da diversidade. Mas, Oswaldo, por favor, se apresenta para a turma para a gente tomar passo. Ok, eu sou psicólogo. Eu gosto de dizer inicialmente isso, porque isso também dá um foco sobre o que eu posso falar. Eu só posso falar a partir da psicologia, porque essa é a minha formação. Eu sou um psicólogo clínico, tenho um mestrado em psicologia social, eu trabalho com questões de sexualidade, então, desde que iniciei minha carreira clínica, meu interesse foi entender o que essa história de sexualidade faz com as pessoas. Promove problemas ou promove soluções? Se traz problemas, não deveria trazer soluções? É isso que eu vou buscar fazer no consultório. Eu trato basicamente indivíduos e casais que tenham dificuldades sexuais, que tenham queixas sexuais, que tenham disfunções sexuais. Essa é a parte principal. Mas quem são esses casais ou indivíduos, eu acho que tem a ver com essa nossa conversa. Bom, eu já fiz um pouquinho de tudo com relação às questões profissionais dessa área. Eu já participei de diretorias e presidências de 3 instituições brasileiras, 2 internacionais. Participei de reuniões que eu sempre... Puxa, eu me sentia assim... Caramba, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar tão importante como reuniões com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Mundial para a Saúde Sexual, para decidir, discutir e levar essas questões que nós aprendemos no cotidiano, no consultório, para começar a divulgar, para tentar fazer com que as pessoas possam ser defendidas dessas dificuldades que elas enfrentam por questões e até às vezes rótulos sexuais. E quando eu digo rótulos, essa é uma coisa importante. Veja, há 120 anos, quem dava os rótulos eram os profissionais de saúde. Afinal de contas, não, você não tem o direito de se colocar um rótulo. Quem tem o direito é alguém formado em saúde, porque é essa pessoa que vai ter o direito. Nos últimos 20 anos, nós dois já pudemos ver uma série de pessoas levantando uma bandeirinha diferente, dizendo, mas eu sou diferente, eu sou assim. E aí, nós vamos ouvir, e eu ouço, em áreas profissionais, quantos dizerem, o que é isso? Onde já se viu? Mas, não, isso não pode. Não, antes só tinha tal coisa. Como que agora tem um monte de coisas? Pois é. Abro parênteses. Eu fui preparar todo o material de divulgação e eu fui encontrar os símbolos dos gêneros. Eu entrei em pane. Eu encontrei 2 modelos de bissexualidade. Eu falei, meu Deus, qual que eu uso? E com medo de usar um, e você mais experiente, pessoas que vão vir mais experientes, me puxar a orelha, Jean, você está usando errado. Então, veja, primeiro, quando você fala de modelos, isso implica que existe uma teoria atrás de um modelo para explicar a realidade. E as teorias as teorias são feitas para a gente facilitar a compreensão do mundo. Mas as teorias, elas também têm um defeito, porque elas tentam restringir algumas percepções
para facilitar a compreensão. E isso faz com que a gente, às vezes, se dê conta de que, puxa, essa teoria não abarca, tenho que achar outra. Quer ver um exemplo? Se no comecinho do século XX, nos primeiros anos do século XX, tinha dois profissionais de saúde, os dois formados em medicina, e os dois se dedicando para um caminho que passou a ser a psicologia. Um deles é reconhecido como um psicólogo, mesmo que não tivesse faculdade de psicologia na época. Um era um austríaco, o Sigmund Freud, e o outro era um inglês nascido na Austrália, o Henry Havelock Ellis. Os dois usaram, por assim quase uma década, o termo inversão sexual para homossexualidade, porque assim fazia sentido, olha, é o contrário de, então é uma inversão. Os dois, antes de chegar a 1920, antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, os dois já tinham escrito e tentado... olha, não é bem assim. Só que você sabe também, né? As pessoas lembram só do que as outras pessoas escreveram primeiro, né? Esqueceram de ler, tipo, olha, não é bem assim, nós cometemos um erro. Os dois fazem essa meia-culpa, porque eles passaram a compreender que eram outras coisas. O Havelock Ellis, ele é um pouquinho mais leve que o Freud, porque ele compreendeu, a duras penas, com a vida dele, que a variação das questões sexuais é muito maior do que as regras que a sociedade em que nós vivemos impõe. Ele aprendeu isso porque um dia, ele aí com seus 30 e tantos anos, virgem, cheio de problemas na cabeça, porque ele achava que a masturbação era uma coisa feia, ele vivia na Inglaterra vitoriana, ele vai passar alguns meses ali, andando no interior da Espanha, ele começa a compreender que cada cidadezinha tinha uma forma diferente de ver o mundo, de produzir namoros, casamentos, relacionamentos afetivos. Ele olhou e disse para si mesmo, então o mundo não é o que o meu país diz que é. Ele começa a escrever uma série de livros. São 7 livros que ele demora 11 anos para escrever e se chamam Estudos da Psicologia do Sexo. E ele começa a mostrar que assim, olha, as pessoas têm o direito de fazer as coisas. Ele é um daqueles que põe uma dúzia de rótulos em comportamentos, com a intenção de simplesmente descrever. Você já entendeu que muitos profissionais de saúde na sequência pegaram esses rótulos e disseram, mas isso é um problema, isso é um problema, isso é um problema. Ele nunca quis dizer isso. E demoramos, assim, 100 anos para que a Organização Mundial de Saúde começasse a administrar as coisas diferentes como sendo comportamentos diferentes. Se alguém tem problema, primeiro vamos ver assim, não é o comportamento diferente que traz o problema, embora, para algumas pessoas, o comportamento diferente seja o resultado de um problema outro. Mas não é o problema. Sexo não é problema. Essa é a questão maior que a Organização Mundial de Saúde tem tratado. Ou seja, nós não temos que buscar problemas, nós temos que buscar saúde. E saúde não é a ausência de problemas, é muito mais do que isso. Oswaldo, olha só, eu preciso começar com as perguntas, se você me permitir. E eu já quero acertar com você o seguinte. Nós temos um roteiro, nós temos algumas perguntas importantes. Dependendo do prazo, eu não sei se eu vou conseguir abrir para as perguntas para as pessoas, mas eu quero saber de você. Se eu fechar o ao vivo, você me dá mais 30 minutos depois? Ok. Não, se você puder, senão vamos focar no roteiro, tá bom? Por isso eu queria ter conversado com você para a gente acertar esses detalhes. Mas vamos lá então. Vamos lá. Gente, olha só. Com essa introdução, vocês veem o nível do Oswaldo, gente. Olha o conteúdo que ele tem. Pessoal, só para deixar claro para vocês de que a gente está trazendo um diálogo que é tão complexo, que é tão cheio de multifatores, e eu já preparei o Oswaldo dizendo para ele que eu estou trazendo essa discussão de um cenário acadêmico para algo muito mais básico para que nós, povo, pudéssemos nos despertar para que nós possamos, dentro de todo esse processo de autoconhecimento que é uma onda que está acontecendo, mas que a gente pare e olhe para a nossa afetividade e para a nossa sexualidade. O motivo desse diálogo aqui, dessa série, é provocar você, para que você saia do sexo e da sexualidade papai, mamãe, 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 papai, papai, ou então talvez nem isso você faça, mas para que você possa se olhar
com amor, com zelo e com muito autocuidado. Porque todo ser humano tem direito a viver a sua afetividade e a sua sexualidade. Oswaldo, por que você se especializou dentro da psicologia na área da sexualidade? Qual foi o que te motivou a você se especializar nessa área? Bom, no primeiro semestre da faculdade teve um professor que chegou na primeira aula, ele avisou todos nós. A sexualidade é muito importante, ela é a base das neuroses. Então já tinha que ficar atento. Mas veja que assim, a princípio, o discurso era que a sexualidade então era a base das neuroses. Mas eu olhava e ouvia as pessoas, inclusive ainda na faculdade, fazendo os atendimentos ali na clínica da faculdade, que existiam questões associadas à afetividade, questões associadas à compreensão que as pessoas tinham dos seus papéis sexuais que faziam as pessoas sofrerem. E aí eu entendi que eu não precisava buscar a base das neuroses, mas eu podia ajudar as pessoas a encontrar um novo equilíbrio emocional. Um novo equilíbrio onde elas pudessem viver melhor. É através da sexualidade? Bom, essa parecia ser uma das coisas que as pessoas não conversavam, porque durante a faculdade toda, nenhum outro professor voltou a falar, nem aquele professor voltou a falar. Então, eu tinha que aprender mais coisas. E eu tenho minhas curiosidades, eu sempre vou buscar as informações. Mas é mais do que informação. Eu tive que aprender que, às vezes, eu tenho que sofrer com a outra pessoa que me procura para que eu entenda, eu compreenda o que ela quer dizer, como é que ela pode viver. Então, é isso que me levou a buscar as questões da sexualidade mais do que outras questões. É o ser humano. Legal. Olha só, gente, me perdoem, eu não vou conseguir dar boa noite de maneira nominal. Então, sem mimimi, se alguém ficar com mimimi, procure o seu terapeuta. Tá cheio de psicólogo aí no ao vivo. Psicólogos, já joguem aí os contatos de vocês, por favor, sem mimimi. A gente precisa ter muita objetividade, porque tem um conteúdo muito legal que eu quero que o Oswaldo entregue pra gente. Gleice, obrigado por você estar aí. A Gleice te mandou um parabéns, Oswaldo. Ela mandou um elogio para você, grande Oswaldo. Alguns alunos teus também já mandaram aqui um oi. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? Mas vamos tocar. Gente, fazendo a pesquisa sobre Oswaldo, eu encontrei se eu falar errado, Oswaldo, o nome você pode me corrigir. Eu encontrei o INPASEX, é o Instituto Paulistano de Sexualidade. Eu entrei nesse Paulista de site, Sexualidade. eu fiquei 1 hora navegando no site, não estou exagerando. Porque gente, não estou exagerando. Pra gente que é curioso sobre sexo, pra gente que é curioso com sexualidade, pra gente que quer abrir a mente e sair da caixinha da questão do sexo e da sexualidade, o Instituto é um oceano profundo de informação. Oswaldo, o que é o INPASEX e... Peraí. O que é o INPASEX e, assim, qual é o trabalho que ele faz? Bom, o Instituto Paulista de Sexualidade, nós resolvemos fundar um grupo de psicólogos com o objetivo de fornecer cuidados às pessoas, inclusive aos casais, para discutir questões de relacionamento e de sexualidade. Nós estamos juntos, um grupo desde 1996, embora uma parte desse grupo já pré-existia e, é claro, esse grupo também foi se modificando ao longo das décadas por uma série de razões, colegas mudaram de estado, mudaram de cidade, mas o nosso objetivo primeiro é ser uma clínica para atendimentos clínicos, ajudar as pessoas a resolver coisas. Mas nós percebemos que existiam muitos profissionais de saúde, profissionais da psicologia, que também queriam acesso a informações ou aprender coisas. Desde então nós montamos cursos. Atualmente nós temos um curso de especialização em sexologia aplicada, um curso de pós-graduação, serve para qualquer formação universitária, que a ideia é mostrar para as pessoas de qualquer formação o que existe nessas questões de sexologia e de sexualidade. Seja para um psicólogo, seja para um sociólogo, seja para um pedagogo, para um médico, para um advogado, porque as questões da sexualidade podem ser trabalhadas a partir de qualquer profissão, cada um no seu nicho.
Mas existem algumas grandes áreas, que sejam a psicologia clínica com a terapia sexual, que seja a educação sexual nos escopos da pedagogia e do ensino, mas também a pesquisa de sexologia, pesquisa de sexualidade, que vai entrar em qualquer área, e as áreas das ciências humanas estão, assim, pesquisando nos últimos 10 anos de uma forma que nunca fizeram antes no Brasil. Nós temos também um curso de aprimoramento em terapia sexual voltada para psicólogos e, por extensão, por questões legais, oferecemos a médicos que tenham um curso de pós-graduação em sexologia, porque nós vamos só discutir questões de psicoterapia. E, volta e meia, fazemos alguns outros cursos, sejam sexualidades de diversos tipos ou congressos. Há 2 anos, nós tivemos um congresso muito importante em Campinas, que foi o Congresso Internacional Multidisciplinar em Sexualidades. E foi um congresso especial, que a Unicamp abrigou dentro da Faculdade de Medicina. Nós usamos o campus para fazer o congresso. Iríamos fazer outra versão agora, em setembro. Estamos postergados, provavelmente, para agosto ou setembro do ano que vem. Ainda não tem data marcada, porque estamos entendendo como é que as coisas funcionam. E, inclusive, na falta de termos esse evento, nós criamos um outro evento. Há uns 6 meses, resolvemos colocar em marcha uma ideia. Eu e um colega colombiano, o José Manuel Gonçalves, de Barranquilla, pensamos, puxa, vamos fazer um congresso online. Depois da manhã, às 11 da manhã, começamos um congresso, o primeiro congresso latino-americano online de terapia sexual e terapia de casal. É muito específico, mas nós estamos querendo fazer esse encontro desse pessoal que trabalha com essas questões. Por quê? Porque nós precisamos manter o diálogo. Afinal de contas, o mundo está sempre em mudança, e se nós não nos aparelharmos com... Não são novidades, mas formas de abordarmos, formas de interagirmos, nós ficamos para trás. Eu acredito muito, Oswaldo, eu acredito muito que a questão de o alcance, né? Até onde nós podemos alcançar as pessoas. E, na verdade, nós precisamos aprender que nós não podemos continuar sempre os mesmos. Nós precisamos estar em mudança. E esse congresso é para ajudar a gente a poder estar em mudança. Afinal de contas, nós vamos ser 54 conferencistas de 17 países, com formas diferentes de abordar as várias questões. E eu acho que nós saímos daí com ideias muito especiais sobre o que eu vou fazer no dia seguinte para atender aquela pessoa com aquela situação. Eu sei que eu vou ouvir coisas, eu sempre presto muita atenção nisso, porque eu sei que eu posso aprender coisas. Mas enfim, então o Impassex tem esses objetivos. Claro que nós sempre tivemos também, em paralelo, um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa sempre foi um mecanismo de aprendermos mais, sempre nos reunirmos, estudarmos, publicarmos, porque se não fizermos isso, quem fica parado é poste. Pessoal, pode falar, Oswaldo. Diga, não, fala. Pessoal, eu mandei o link aí do Impassex para vocês, do Instituto Paulista da Sexualidade. Mandei o link aí para vocês, já está rolando aí pela barra. Se alguém quiser de novo, só falar que eu mando novamente, tá bom? Seguinte, eu vou contar uma rápida história. Seguinte, eu me assumi homossexual com 16 anos de idade. A minha mãe perguntou se eu era viado e eu falei que não, porque viado é um quadrúpede. E a gente riu muito disso. Aos 33 anos eu tive uma experiência espiritual, me converti ao Evangelho, pensei que eu estava curado da homossexualidade, casei, divorciei, sou pai de uma criança, como muitos de vocês sabem. Eu tenho mais de 15 anos dentro do foco de gestão de pessoas e gerenciamento de gente. E dentro desse circuito todo, eu percebi muito que as pessoas fazem sexo, mas poucas delas dialogam sobre o sexo. E isso em todo esse nicho que eu falei para vocês. Organizacional, dentro de igrejas, principalmente, ainda é muito tabu lá. Oswaldo, pela tua experiência, cara, eu acredito que você tem muito para comentar com a gente, mas buscando ser bastante objetivo, o sexo e a sexualidade, por que ainda é um tabu? E é um tabu mesmo? Porque, na verdade, antes de você me responder, eu percebo
que não é tabu em nichos, em núcleos de discussão e de conversa. Mas fora desse núcleo, é ainda um tabu? Veja, o termo tabu, ele vem da antropologia e da sociologia para designar um comportamento que implicaria em expulsão de uma pessoa que descumpre uma regra social. Em alguns pequenos nichos na nossa cultura, existem tabus relacionados a sexo, e muitas pessoas, inclusive, são expulsas de suas famílias por questões sexuais. Mas tabu mesmo não. O que nós temos são regras sociais e nichos sociais diferentes. Você falava de falarmos a respeito. Cada subgrupo fala de sexo de uma maneira. E muitos subgrupos têm muito medo. Eu acho que essa é a emoção mais importante que faz as pessoas tentarem escapar e sumir das questões sexuais, porque parece que falarmos, por exemplo, de sexualidade, homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, vai fazer as pessoas se obrigarem a se transformar. E a coisa não é assim. Mesmo porque cada um de nós conduz uma vida de uma maneira que permite desenvolver questões que são muito próprias do indivíduo. Cada um de nós tem uma forma de sexualidade. Mas sexualidade, veja, o dicionário nos conta isso. Afinal de contas, essa é uma palavra com 150 anos de invenção, ela não existia antes disso. Sexualidade designa qualidades daquilo que é sexual. Que qualidades? Rapidinho, Oswaldo, aproveitando, porque eu já estou sentindo a tua resposta, eu já vou jogar aqui dentro a próxima. Dentro da sua fala, já diferencia pra gente o que é sexo e o que é sexualidade, por favor. Isso, porque quando nós queremos dizer sexualidade, nós queremos incluir, e vamos incluir, e nos últimos 150 anos, incluímos uma série de fatores. Nós incluímos o relacionamento humano, os relacionamentos amorosos, o casamento, o relacionamento familiar, as nossas emoções de diversos tipos, os relacionamentos sexuais, as identidades sexuais, as expressões da sexualidade. Caramba, nós juntamos uma série de coisas. A Organização Mundial de Saúde propôs uma definição para trabalho exatamente assim, abrindo esse espectro, demonstrando que sexualidade engloba um monte de coisas. E mais, nós não expressamos todas essas coisas o tempo todo, mas nós vivemos isso ao longo da vida em momentos diferentes, expressando coisas diferentes. E aí, podemos dizer, puxa, e o sexo? Pois é, a palavra sexo, ela foi inventada há uns 1000 anos, ela não existia antes, mas ela foi inventada numa circunstância complicada. Aquela circunstância da Igreja Católica não foi exatamente assim, mas a gente ficou com a ideia de que a gente mandava para a fogueira quem não pertencesse a Deus. Muitas pessoas foram para a fogueira, mas nem tantas assim. Né? Eu tenho uma pinta que eu falava assim, gente, gay, e com essa pinta eu já estava queimado. Existiam várias coisas, né? Mas assim, juridicamente, a Inquisição Católica precisava de uma justificativa para determinar o que era uma criação divina e então o que seria uma criação do diabo. E a partir da língua latina, do latim, eles usaram o verbo dividir, o verbo sectare. Então, cortando a humanidade em dois, seccionando a humanidade em dois, nós tínhamos dois sexos. E o que não pertencesse a esses dois grupos seria coisa do diabo. Bem, não se falava de homossexualidade, não se falava... Não, a única coisa que se falava era que, pessoas que nasciam, por exemplo, biologicamente, com características intermediárias, era considerado uma pessoa que era obra do diabo. E veja que eu acabei de contar uma coisa. Existem pessoas que nascem naturalmente, biologicamente, na intersecção entre homens e mulheres, biologicamente falando. A palavra sexo, então, tendeu a ser usada como uma determinação biológica. Quero dizer, animais, nascemos machos e fêmeas, capazes de reproduzir.
Ainda assim, você podia dizer assim, então, mas além daquelas pessoas que nascem biologicamente com misturas intermediárias, que já são complicações hoje para a medicina e para essas pessoas, nós também temos pessoas que aparentemente está tudo certinho, nasceram biologicamente machos e fêmeas e não conseguem reproduzir. Outro problema biológico que está aí, nasceram assim. Mas espera um pouquinho, elas não são produtos de Deus? Essa é uma questão teológica para ser discutida que não me interessa, porque eu não vou discutir a partir da teologia, qualquer que seja ela, mas eu vou discutir a partir da ciência. Espera aí, quando se criou essa designação de dois sexos, antes ainda de terminar a Santa Inquisição, a palavra sexo já era usada para determinar a união dos genitais. Bingo. E passou a ser usada desde então, e não conseguimos tirar isso. Vou lembrar outra coisa, quando se criou então a palavra sexualidade, havia uma intenção de vamos abarcar as coisas. Na virada do século XX, já se usava a palavra sexualidade para designar a mesma coisa que fazer sexo. Caramba! Na década de 70, as ciências humanas, principalmente a psicologia, passou a usar uma expressão, relação sexual, para não ficar na coisa do genital com genital. Pois é, antes de terminar a década de 70, relação sexual já era usado na rua como símbolo de sexo, genital com genital. Então, nós humanos, pelo menos no nosso mundo ocidental, parece que tem uma perversão com relação ao sexo, né? Nós queremos pensar só no genital com genital. E nós estamos falando que a sexualidade ela é muito mais importante do que o genital com genital. Por quê? Ela deve ser a solução para muitos problemas, inclusive os genitais. Verdade. Eu me recordo de certa vez que eu falei isso, e aí eu queria até... Eu vou comentar rapidinho a frase, Oswaldo, e de maneira muito objetiva pode me corrigir, tá? A sexualidade seria a expressão do seu sexo? Não só. Não só. Legal. Porque assim, o sexo biológico é apenas uma das formas da sexualidade. Legal. Eu por exemplo, eu sou casado há 9 anos, eu tenho uma relação de 9 anos, já passamos por três crises, e nessas 3 crises, as 2 últimas, eu trouxe a pasta sexo e sexualidade para a mesa para nós dialogarmos, e por isso que estamos aqui indo para o 10º ano juntos. Porque eu sempre falo isso, eu já aconselhei casais há muito tempo, e eu falo, as pessoas elas não dialogam, casais aí que, enfim. Vamos lá, deixa eu tocar porque já são 9h34. Oswaldo, eu vou pegar 2 perguntas numa só. E eu acho que até você já respondeu ela, mas vamos lá. Terapeuta de casal, né? Terapeuta de casal, terapeuta sexual, terapeuta de casais. Quando que surgiu essa terapia e o que de fato ela promove? Bom, a terapia sexual, ela começa a aparecer na década de 1950, quando alguns psicólogos pesquisadores começam a entender como é que os problemas sexuais acontecem. E foi a partir da década de 50 e da década de 1960 que então se configurou o que se chama de terapia sexual, ou seja, um tratamento psicoterapêutico para comportamentos sexuais que são problemas para as pessoas. A terapia de casal, ela também se desenvolve muito a partir da década de 50, mas ela se modifica ao longo das últimas décadas de acordo com movimentos sociais, principalmente ligados a questões de trabalho. Uma das coisas que favoreceu muito o desenvolvimento da terapia de casal foi exatamente a década de 1960 e 70, quando no mundo ocidental a mulher oficialmente tem que sair de casa para trabalhar. E isso faz uma discussão, uma briga homérica sobre o papel da mulher no casal e o papel do homem no casal. As 2 pessoas precisariam mudar suas propostas de integração para que consigam continuar juntos. Afinal de contas,
Senão a gente tem aquela história que nos casais heterossexuais acontece assim. Não só nos casais heterossexuais, eu acho que você já vai entender o que eu estou dizendo. Porque a pessoa que assume um papel dito feminino, ela tem que trabalhar fora de casa e trabalhar dentro de casa. E aquele que assume um papel masculino, trabalhou fora de casa, chega em casa e quer descansar. E essa é uma complicação no mundo ocidental nos últimos 40 anos, porque, então, não tem aquela história de, mas ele ajuda a lavar a louça. Como assim ele ajuda? Desculpa, ou ele paga as despesas da casa, porque ganha dinheiro muito para isso, então ela não tem que lavar a casa, ou não tem essa história de ajudar, porque existe uma necessidade de dividir. Essa história da quarentena, da pandemia, colocou muitos casais dentro de casa necessitando fazer alguma coisa especial. Dividir tarefas dentro de casa, porque não tinha outra forma de fazer. As pessoas passam 100% do tempo dentro de casa. Então, a terapia de casal se associou à terapia sexual já a partir da década de 60, mas ela demorou um pouquinho para assumir essa questão do casal de maneira assim integral até a década de 90. Atualmente, vou te contar que alguém chega com uma queixa sexual e perguntarmos, bom, cadê a outra pessoa? Já pode vir a outra pessoa? Marcamos na sequência. Tá tudo certo. É extremamente comum. Há 30 anos isso não acontecia. As pessoas vinham assim, não, o problema sou eu. A gente olhava assim, como assim? Com quem você faz sexo? Não, a outra pessoa não precisa vir. Então, a outra pessoa sabe que você está aqui? Não. Sim, ela sabe. Vocês conversaram isso? Não, não conversamos. Quer dizer, sabe ou não sabe? Ou seja, comunicação já se mostrava uma falácia enorme. Hoje, Total. existem problemas de comunicação, mas as pessoas já admitem que existem problemas de comunicação. Mas, Oswaldo, o engraçado é que na sua fala, e assim, só para que as pessoas possam entender, eu já participei de aconselhamento para casais, gente, tanto héteros como também homoafetivos, e para solteiros. Então, o que o Oswaldo está me trazendo aqui me faz trazer tantas memórias, mas, Oswaldo, só para pegar um gancho do que você falou, às vezes o casal, me corrija, tá? O casal, ele vai para a sala pensando que o problema é sexual, mas na verdade é comunicação e relacionamento. Tô errado? É que comunicação e relacionamento fazem parte da sexualidade. Por isso que eu falava para você assim, a conceituação de sexualidade vai implicar também no relacionamento, na comunicação. Vou lhe contar mais. A definição da Organização Mundial de Saúde inclui religiosidade e espiritualidade na discussão. Por quê? Porque também são expressões da religiosidade e da espiritualidade. E veja que assim, colocando dois termos que a princípio parecem ser o mesmo, e não são. Por isso que no card de divulgação eu coloquei as palavras espiritualidade, liberdade e responsabilidade. E algumas pessoas perguntaram, Isso. Espiritualidade, Jean? Eu falei, amor, vem pra cá, você vai abrir a cabeça, você vai entender, você vai se jogar. Veja, qualquer grupo que tenha uma religiosidade também tem suas regras que afetam a sexualidade. As pessoas que querem participar de um grupo e entram em conflito com as regras desse grupo, de duas uma, ou não continuam nesse grupo, ou aprendem a lidar com essa incongruência para se manter com os outros ganhos do grupo. Não é problema. Claro que assim, também não quero que as pessoas fiquem quebrando regras daquele grupo. Eu já tive pacientes que se diziam extremamente religiosos e assim, ali dentro da minha sala, contava os maiores absurdos. Ou seja, ele era o maior pecador e pagava de santo fora na rua. E eu, assim, essa questão que você está falando é tão importante e aqui eu vou deixar registrado no ao vivo. Por isso que hoje eu não faço mais parte de nenhuma instituição religiosa. Existem pessoas que estão nos acompanhando e que sabem como que eu penso. E aí, aqui está a resposta. Eu não queria viver uma vida dupla. E também eu acredito que eu posso viver minha sexualidade e adorar meu Deus. Vocês estão vendo ali atrás do cartaz, o leão de Judá, Deus. Enfim, a sexualidade, gente, ela é linda e a gente pode ver ela da melhor maneira. Oswaldo, deixa eu continuar. Diga.
Gente, olha só, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão jogando, que eu estou anotando aqui, tá bom? Eu não, o Oswaldo não me deu certeza se ele vai me dar 30 minutos se for necessário. Ele não me deu a resposta. Então, até o final, acho que ele vai me responder. Mas vamos lá. Oswaldo, eu acredito, Jean, e um dos motivos que eu estou trazendo você e outros convidados que têm uma bagagem muito grande dentro da área da psicologia e do estudo da sexualidade, é justamente que eu, Jean, fiquei 12 anos perdidos na minha vida. 12 anos. Achando que eu estava vivendo, mas na verdade eu estava perdido. E há 2 anos eu retomei a minha vida, estou vivendo, estou encorajando pessoas a se encontrarem novamente e tudo mais. Dentro dessa minha fala, qual a importância, e eu não vou delimitar homem, mulher, o ser humano, qual a importância, dentro do processo de autoconhecimento, o ser humano conhecer a sua sexualidade? Conhecermos todos os nossos aspectos da nossa vida, o autoconhecimento é uma coisa extremamente importante, porque aí nós aprendemos os nossos limites e nós aprendemos quais são as nossas possibilidades. Nem sempre é fácil a gente conseguir, vamos dizer assim, compreender algumas coisas, porque nós temos medos, nós temos um monte de emoções negativas que nos atrapalham nos relacionamentos que nós queremos ter. De verdade, eu vou lhe contar assim, olha, nós não precisamos exatamente nos enchermos de rótulos, nomes. Mas parece que todos nós queremos ter uns rótulozinhos, porque a gente põe um crachazinho assim e sai mostrando para os outros, olha, sou eu, hein? Inclusive, porque ao fazermos isso, nós também estamos tentando seduzir o outro, né? Afinal de contas, se eu coloco um rótulo, eu digo assim, olha, se eu tiver interesse nesse mesmo rótulo, vamos fazer negócio. Talvez eu te agrade. Pois é, muitas vezes tem essa intenção. Mas eu tenho a preocupação quando a gente começa a se encher de rótulos. Porque os rótulos também fazem o seguinte, nos limitam. As nossas identidades sociais, inclusive as que dizem respeito ao sexo, elas, além de nos permitir fazer coisas, elas nos limitam. Quer dizer, nós temos que tomar cuidado e sempre nos questionar, será que nós estamos fazendo isso para sermos felizes ou porque assumimos uma palavrinha que essa palavrinha vai ser nominal e vai nos obrigar a fazer coisas. Além do que, tenho que de novo lembrar, eu tenho que me propor um conhecimento constante. E é mais provável que nós estejamos mudando ao longo da vida. Você já nos deu exemplo que assim, você passou por fases de vida. Essas mudanças serviram para algumas coisas? Serviram para muitas. Mas será que elas foram anos perdidos? Eu vou dizer, não. Talvez a gente precise de muitos anos para aprender uma coisa. Verdade, Talvez ainda estejamos em aprendizagem. Eu não sei se nós vamos chegar em algum final. Espero que não. Eu tenho um medo de chegarmos ao final de alguma coisa. Porque o final é o final. Se nós lermos o Banquete de Platão, lá nós temos um exemplo de um povo que vivia muito ao norte da Grécia, os hiperbóreos, que eles tinham um único objetivo de vida, conhecer a verdade única. E assim que aquele indivíduo conhecesse, porque eles não morriam de doença nem de velhice, assim que aquele indivíduo teve aquela percepção, conheceu a verdade, eles subiam no alto de uma montanha e pulavam no penhasco porque a vida tinha acabado. O homem, o ser humano, só é ser humano enquanto está em movimento. Aliás, parodiando o próprio Havelock Ellis, que escreveu no começo do século XX uma frase: se tudo no mundo, no universo está em movimento, por que o homem, o ser humano, vai ficar parado? Ele também está em movimento. E o ser humano só é humano por ser esse ser em movimento. Então nós estamos sempre mudando. Quando você chega e fala essa questão do crachazinho, isso me faz uma provocação muito grande. Eu me recordo que quando eu comecei a trazer nas redes sociais as divulgações para esse papo, eu fiz muitas provocações em todos os níveis. Em todos os níveis eu fiz provocação para despertar as pessoas. E eu recebi uma mensagem no inbox, não me afetou, mas me chamou a atenção. E vai ao encontro dessa sua fala. E a minha resposta foi um textinho que eu coloquei assim: eu deixo você conhecer o que eu quero que você conheça. Você me acha um lago, mas na verdade eu sou um oceano muito profundo. Muito profundo. E aí quando você fala isso, Oswaldo,
me deixa mais claro ainda que eu estou no caminho certo, de fazer esse convite para as pessoas abrirem a mente dela e explorar todas as questões, enfim. Oswaldo, pela tua experiência e pelo teu know-how, eu queria que você me respondesse a questão da liberdade sexual. Assim, o que você entende sobre liberdade sexual com responsabilidade? A gente está vivendo um cenário muito crítico sobre essas questões. E é como você mesmo falou, né? Eu gostei muito quando você disse que não é tabu. Existem eixos de conversas diferentes em cada Claro, grupo da claro. sociedade. Então, o que é, dentro dessa sua fala, a liberdade sexual com responsabilidade? Antes de você responder, algumas pessoas comentaram aqui algumas coisas legais e eu quero dizer de que muita gente está concordando com tudo que você está falando, se identificando muito com a sua fala Que bom, e que elogiando bom. muito, tá bom? Então, por favor, sua fala agora sobre Olha, liberdade sexual com responsabilidade. Usem Jean, camisinha! pois é. Jean, assim, liberdade é uma palavra complicada, né? Porque, assim, liberdade sem regras não existe. Aquela coisa que nós ouvimos falar que hoje é um dia icônico para isso, né? Porque aquele país que advoga a liberdade acima de tudo, na verdade, ele só advoga a liberdade dele sobre os outros. Porque é assim que liberdade existe. Eu só sou livre se o outro não for, porque eu tenho que fazer uma contraposição. Porém, quando você coloca o binômio liberdade com responsabilidade, significa eu tenho o direito de fazer coisas desde que eu não agrida o outro, desde que eu não vá causar prejuízos para o outro e nem para mim. Não é só para o outro, é para mim também. No último, existem alguns mecanismos internacionais aceitos pela maior parte dos países, organizados pela Organização Mundial de Saúde, que são catálogos de doenças. Houve uma coisa muito importante na última edição, uma separação muito especial. Olha, uma coisa sexual vai ser doença se essa coisa está sendo usada e vai prejudicar o outro, vai prejudicar a si mesmo. Não existe consenso, não existe acordo entre as duas pessoas, comunicação vai ser necessária. E veja, eu faço mais outras coisas, eu não sou obrigado a fazer uma coisa só. Quer dizer, a liberdade implica na capacidade de exercitar variações e, desde que eu não prejudique o outro, não me prejudique, caramba, nós estejamos em consenso. Isso é especial e muito importante. Se nós aplicarmos isso, desculpa, usar a camisinha já se torna uma coisa assim, eu não vou correr o risco de prejudicar a outra pessoa. Por quê? Se eu prejudicar o outro, eu prejudico a mim. De verdade, toda vez que alguém prejudica o outro, está se prejudicando, porque a humanidade está sendo prejudicada. Legal. Oswaldo, antes de eu continuar, deixa eu só fazer um marketingzinho que eu sempre costumo. Deixa eu vou virar minha câmera aqui, virar minha fuça. Gente, olha só. Continuando os nossos diálogos nessa semana, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, vou estar recebendo o queridão Rodrigo Gouveia, psicólogo, sexólogo, terapeuta de família e casais também. E a gente vai estar falando sobre afetividade e sexualidade, novos formatos de relacionamentos. A gente vai pegar a caixa de maribondo e vai apertar com a madeira e vai jogar. E a gente vai apertar. Então é na quinta-feira às 9 horas, tá bom? E também, fechando essa primeira semana, eu vou estar dialogando sobre esse ótimo filme. Gente, eu amo esse filme. Primeiro que eu sou apaixonado pela Isabelle Huppert. Essa mulher, essa atriz francesa, ela é magnífica. Então, a gente vai estar falando, dialogando sobre o filme Elle, como vocês sabem. Os diálogos cinéfilos sempre terminam com esse filme. E eu vou estar recebendo o graduando André Alves, graduando em psicologia, tem extensão na USP, na UNB, e vai estar dialogando sobre esse filme, tá bom? Jean, esse filme tem algum streaming? Tem. Tem na Prime Video, ou então você baixa no Piratão aí e você assume a sua responsabilidade. Tá bom? Mas aí o diálogo não vai ser na sexta-feira, o diálogo vai ser no sábado. Eu tenho que me encaixar na agenda do meu
convidado, tá bom, gente? Então o diálogo que é sempre na sexta vai ser no sábado. O Oswaldo, deixa eu ler aqui os comentários. A Dani está falando que é muito legal as nossas falas. O Edson tá te dando os parabéns. E o Murilo está comentando que a gente precisa realmente estar atento às nossas atitudes. Gente, isso não é uma pegadinha, isso é uma provocação. Você pode ter a sua liberdade, mas ela tem que ter associado com responsabilidade. Não é uma pegadinha, isso é fato, tá bom? Você pode viver, mas dentro do que você acredita, dentro da sua responsabilidade, tá bom? Oswaldo, vamos lá. A minha pergunta, para a gente quase entrar para o encerramento, é a seguinte para você. A minha formação é na área de recursos humanos, então eu desdobro muitas mentorias. Eu não trabalho com coach, expliquei isso até para o Oswaldo, eu não sou coach, tá, gente? Só para deixar isso muito bem claro. Entretanto, eu trabalho na minha mentoria pessoal, limites. E quando eu chego no limite com a pessoa, eu encaminho ela para profissionais adequados e com a capacitação técnica necessária para poder desdobrar aquele atendimento. Oswaldo, você acredita que a pessoa que esteja passando por problemas na sua área sexual, ela desdobra coisas negativas no ambiente profissional? Sim, por várias razões. Algumas pessoas... Rapidinho, Oswaldo. Pessoal, isso não é uma pergunta óbvia, tá? Tem gente que acredita que não. Isso não é uma pergunta óbvia. Por favor, Oswaldo. Como as questões da sexualidade implicam em várias coisas, inclusive nas nossas expressões emocionais, todas as nossas áreas estão interligadas, então a questão sexual vai interferir na questão profissional, obviamente. Por quê? Porque todas as formas de nós lidarmos com a realidade, interagirmos com a realidade, também estão formatadas com as questões da sexualidade, não exclusivamente. Mas, por exemplo, eu sei que algumas pessoas, aí vem a questão do gênero, algumas pessoas que se identificam com o gênero masculino têm um problema dentro do trabalho, porque se sentem na capacidade de se impor aos outros, usando a situação sexual para ser mais que os outros. Então, são as situações de sedução, de abuso de autoridade, de bullying, de assédio sexual. Quer dizer, elas fazem isso até mesmo como uma forma de, vamos dizer assim, de exercitar, como se assim fossem se sentir mais masculinos. Isso independente de preferências, ou objetos sexuais ou orientações sexuais. Mas tem outra coisa também. Existem pessoas que aprendem que através do trabalho e no trabalho, porque o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo, a maior parte dos nossos horários na semana, aprendem que lá poderiam exercer momentos sexuais. Para quê? Talvez até para lidar com as ansiedades que o próprio trabalho traga. Isso é patológico. Porque elas estão abusando dos outros e não estão nem trabalhando. Eu já atendi vários pacientes que perderam o trabalho por causa disso. Alguns perderam trabalhos extremamente recompensadores, porque estavam atrapalhando o trabalho por causa da sexualidade. Então, sim, atrapalha muito e precisa ser reconhecido. Porque se não reconhecermos como a nossa sexualidade se envolve no trabalho, nós vamos perder. Recentemente, um desses gurus que ensinava um monte de técnicas de meditação e etc., o que aconteceu? Está sendo acusado de abuso sexual por uma série de alunas. Quantos médicos andamos ouvindo aí, aparecendo na mídia porque abusaram de pacientes, e quantos psicólogos já fizeram isso? Ou seja, se não soubermos os nossos limites e as nossas possibilidades, nós vamos ficar fazendo coisa errada em lugar errado. E o sexo vai ser usado de forma errada. É muito, assim, pessoal, está entendendo agora aonde eu quero chegar no meu ponto, tá bom? E isso é porque também eu tenho experiências dos aconselhamentos, eu recebo feedback, eu atendo pessoas que têm esse conceito, que vivem esse cenário, por isso que é realmente delicado. Então, aqui fica o meu apelo. Se você conhece alguém que na intimidade está passando por uma situação, se você talvez esteja passando por essa situação, por favor, procure um profissional, não se esconda,
Não se perca nisso, não vá perder o seu emprego, porque a coisa pode tomar um desdobramento muito mais sério e muito mais Isso. perigoso, tá bom? É muito E, e, delicado isso. e Por favor. aproveitando o momento do dia, estupro nunca é culposo. Estupro, a pessoa estupra porque tem a intenção de se sobrepor com violência e com agressividade. Se ela acha que é assim que faz sexo, é outro problema para se resolver. Mas não existe estupro culposo, sem a intenção de estuprar. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, gente. Olha só, dentro desse contexto todo, a gente já está entrando no final e eu vou pedir para o Oswaldo trazer uma frase. Eu pedi para que ele trouxesse uma frase de encorajamento sexual. Gente, não é a frase pratiquem sexo, não é isso, gente. Mas é uma frase para levar vocês ao entendimento de que vocês precisam, que nós precisamos olhar para a nossa sexualidade com zelo, com amor, com atenção, tá bom? E eu amei o início da frase, da conversa com o Oswaldo, quando ele disse que o sexo não é somente com os órgãos genitais, a sexualidade não é somente com os órgãos genitais. Isso desdobra de entendimento. Oswaldo, para você trazer a sua frase, deixa eu finalizar. Gente, essa questão de sexualidade, organizações, ambiente de trabalho, e ambiente de trabalho, gente, é qualquer ambiente de trabalho, tá bom? Existem várias empresas que estão criando setores chamados setor da diversidade. E lá eles estão trabalhando todas essas questões de sexualidade. Infelizmente, nessa série, eu não consegui fechar com ninguém que esteja à frente de um trabalho desse. Eu não queria ficar superficial nisso, eu queria trazer alguém mesmo que era supervisor de uma área dessa, que tivesse passado por todas as retaliações para chegar nesse nível de ter um departamento que lida com diversidade. Tá bom? É isso. Oswaldo, por favor, eu vou pedir para você trazer a sua frase de encorajamento. Se eu puder, quero comentar alguma coisa, a gente tem só 2 minutos. É com você. Uau! Olha, eu acho que botar uma frase só é difícil, mas eu gostaria de instigar com uma outra frase, que na verdade é uma pergunta. Que tal a cada dia nós imaginarmos que nós olhamos para o espelho e perguntamos, quem sou eu? Sexualmente, quem sou eu? Porque dessa maneira eu vou tentar responder a cada dia e talvez aos poucos eu vá construindo uma compreensão. Porque a construção da nossa sexualidade não se faz de um dia só. Nós não nascemos sexuais, nós nos fazemos sexuais. Inclusive as pessoas que também se classificam como assexuadas, elas também se construíram sexuais ou assexuadas. Porque se alguém se chama de assexuado, ela está contrapondo alguma coisa. Porque talvez precise se compreender com limites. Mas muitas pessoas assexuadas já me mostraram e me ensinaram uma coisa. Olha, houve momentos que não foram assexuadas. Ah, mas mudou? Desculpa, nós estamos sempre em movimento, nós não precisamos ser iguais. Mas ao não sermos sempre iguais, nós começamos a alcançar algumas escolhas. Alcançar responsabilidade. Se o sexo com responsabilidade puder ser exercitado, Jean, esse vai ser o sexo melhor. Porque aí nós não temos sentimentos negativos associados, não vamos ter culpa, não vamos ter raiva, não vamos ter Oswaldo, ódio. apareceu a tarja. Apareceu a tarja. Apareceu a tarja. Gente, gratidão a vocês. Oswaldo, gratidão a você também. Meus amados, isso é um convite para nós nos conhecermos de dentro para fora, no amor e no sexo, sem culpa, sem receio, sem preconceito e muito respeito. Oswaldo, gratidão, tá bom? Obrigado, gente. Até